Continuando o nosso devocional de ontem, devemos amaldiçoar os nossos inimigos? E a resposta é não, não devemos. Apesar de Davi estar fazendo isso aqui. Graça e paz, bom dia. Se você não assistiu de ontem, assista para que você consiga entender que está muito relacionado aqui ao devocional de ontem. Davi aqui no Salmo 35, ele está amaldiçoando seus inimigos. É o que a gente chama de salmo imprecatório. E eu expliquei ontem que Davi não está errado aqui. Davi fez corretamente. No Novo Testamento, os apóstolos corroboram o que Davi fala. Então, enfim. Mas aí que surge a pergunta. Poxa, aqui Davi está orando para que os seus inimigos sejam destruídos, aniquilados. Quer ver? Ó, verso 8. Venha a destruição inesperadamente sobre eles. Nós podemos orar assim? Como é que a gente concilia isso? Aqui ele está orando para a destruição de seus inimigos. Mas no Novo Testamento, Jesus diz para que a gente ore pelos nossos inimigos, para que a gente tenha misericórdia deles. E aí, como que a gente concilia isso? Primeiro, Jesus não converteu, tá? No Antigo Testamento, Provérbios fala isso. Olha, não se alegre com a queda do seu inimigo e dê de comer aquele que tem fome, mesmo que seja seu inimigo. Então, porque Deus não converteu, gente, tá? Não tem nada disso. O que acontece aqui é o seguinte. Davi aqui, ele está inspirado plenamente pelo Espírito Santo. E ele já sabe a sentença que Deus deu em relação àqueles inimigos, porque Deus revelou a ele. Mas nós não sabemos. Então a nós cabe orar pelos nossos inimigos para que Deus tenha misericórdia deles. Isso, obviamente, não significa, e muita gente confunde, isso não significa que nós, por exemplo, não podemos orar por justiça. Como assim? Você foi roubado no seu trabalho, seu patrão não está te pagando. Você pode orar por justiça e não apenas isso, buscar justiça. Onde? Por meio do Estado. Que Paulo fala que é vingador de Deus. O Estado é o vingador. Então nós não podemos buscar vingança por nós mesmos. Fazer vingança com as nossas próprias mãos. Isso é pecado. Porque há um meio correto para fazer isso, que é o Estado. Deus se auto-intitula o vingador e diz que o Estado é o vingador. Então, eu me lembro de uma vez que uma mulher, uma senhora muito boazinha, ela lidou com um rapaz. Ela era uma chefe, assim, de um setor, de um hospital. E um enfermeiro estava abusando de mulheres. E o que essa senhora crente fez? Fez nada, só o despediu. Ah, porque é o amor inimigo. Eu falei, senhora, a senhora fez algo que não é cristão. Porque esse rapaz vai sair daqui e vai abusar de novo de outras pessoas. Então, orar pelos nossos inimigos não significa que nós não podemos buscar justiça, para que Deus faça justiça. Perder um filho assassinado, enfim, qualquer coisa. Que Deus proibiu você de buscar justiça. Não, você deve buscar justiça. Você deve perdoar o assassino, mas ele deve ir para a cadeia. Deve ir para a cadeia. Deve ir, e não tem nenhum pecado no seu coração em buscar que a justiça seja feita. Então, assim, vou contar uma história. Eu contratei, isso aconteceu algumas vezes, contratei um serviço, e aí, um mês depois, o serviço não funcionava. Né? O que eles prestaram para mim, né? Enfim, era um portão. O negócio não estava funcionando. E aí, o que eu fiz? A pessoa me tratou mal, até falei, olha, não está funcionando, eu não devo nada para você, não sei o que lá. Enfim, um negócio totalmente absurdo, né? Até de acordo com o Código do Consumidor, 3 meses de garantia nesse tipo de serviço. Liguei para a advogada, irmã da igreja, ela ligou imediatamente para a pessoa e aí mudou totalmente o tom. Então, e o advogado ali, aí o cara foi lá imediatamente arrumar o portão. O tom ali é o seguinte, o advogado, ele representa a justiça. Por quê? Porque se o cara não faz o correto, ele vai acionar a justiça. Então, olha, isso é correto, eu fiz isso, então não confunda as coisas. Quando Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, para que a gente tenha compaixão dos nossos inimigos, isso em nenhum momento aniquila a questão da justiça, gente. Como que as pessoas não conseguem conciliar, né, essa questão da justiça e da misericórdia? Então vamos lá, para resumir aqui. Primeiro, o salmo aqui de Davi, Salmo 35. Ele está orando pela destruição de seus inimigos. Ele está certo? Está certo. Porque Deus vai punir todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados, serão condenados eternamente, serão malditos. Então ele está correto aqui, ele está expressando a vontade de Deus ao orar aqui, tá? Segundo, nós podemos orar assim, pela destruição de nossos inimigos? Não,
porque nós não sabemos a sentença de Deus em relação a eles. Por isso o que Deus o que Deus ordenou é que nós oremos por que Deus tenha misericórdia deles. E aí que Deus faça a vontade dele em relação a eles. Terceiro, isso também não significa que, tendo os meios legais possíveis e acessíveis, não devemos orar e buscar que a justiça seja feita. Tá? Então, não é pecado. Seja você que seu patrão foi injusto em relação a você, ou alguém que prestou um serviço para você de maneira incorreta. Não, e outra coisa, você está fazendo corretamente ao buscar justiça. Por quê? Essa pessoa ela vai errar novamente com outras pessoas. Agora, se você busca justiça e ela é punida, ela vai ser corrigida. Veja bem, com seu filho, o que a Bíblia fala? Você não deve corrigir o seu filho para que ele não repita o erro? Então, não é amor corrigir o seu filho? O mesmo se dá em relação a todo tipo de injustiça que você sofrer. Você pode sim buscar o Estado. O Estado é ministro de Deus, diz Romanos. Então, ore pelos seus inimigos. Eu tô orando, eu quero a desgraça dele. Não, não pode. Davi fez certo aqui, porque Davi estava inspirado por Deus e Deus se revelou a ele. No nosso caso, não. Então devemos... Eu sei, não é fácil, mas eu tenho bastante inimigos, né? Gostaria de não ter, não é? Mas não tem como, né? Pessoas que falam mal, que me perseguem, gente do céu. Eu lembro, acho que eu já contei para vocês aqui, como que tinha um rapaz no começo do meu canal era pequeno ainda. Ó, você vai continuar respondendo as pessoas depois que o seu canal crescer? O cara colocava isso todo dia. Gente, é para deixar você fora de série mesmo, né? Então, enfim, às vezes calúnia, mentira, cada absurdo, gente. Sabe, pessoa que às vezes sai da igreja fala cada mentira. Então, na realidade, eu acho que o que mais entristece mesmo na minha vida é quando é uma pessoa próxima da gente e que, mesmo tendo você ajudado, te apunhala pelas costas. Isso é o que eu acho que deixa mais triste. Pessoas me xingam, eu nem ligo muito, pessoas distantes eu nem ligo, pastores que eu nem considero me xingam, eu dou risada. Dou risada. Então, assim, mas quando acontece, sei lá, alguém próximo, alguém do seu meio, né, e de maneira canalha, é triste. E o que eu faço? Eu oro. E eu oro mesmo, assim, Senhor, fulano de tal, tá fazendo assim, assim, assado. Eu oro. Leve-o ao arrependimento. É assim que eu oro. Tenha misericórdia dele. Faz o teste. Você fica aí com raiva de seu pai, sei lá de quem. Você só... alguém já disse, né? Ficar com mágoa é como beber veneno. É verdade. Perdoe. Perdoe e ore. Ore. E não fique preocupado tanto com o seu sentimento, não. Você vai perdoar e vai ficar chateado. Faz parte. Mas perdoe. E aí deixe que Deus cuide de seu coração e ore. E deixe que Deus cuide de seu coração também. Porque eu vou te falar. Olha, já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa me falou mal de mim, me xingou. E aí a pessoa pediu perdão. O que eu fiz? Coloquei a pessoa para trabalhar para mim de novo. Já aconteceu algumas vezes já comigo. Pessoa trabalhando para mim, mentiu, não cumpriu o que foi feito, isso aqui lá, falou mal. E aí pediu perdão. E aí eu falei, bora de novo. E aí, às vezes, graças a Deus, continua a pessoa, nunca mais fez aquilo. E algumas outras vezes não. Caiu no pecado de novo, falou mal de mim de novo, enfim. Foi injusto de novo. Por quê? Porque eu tenho tentado viver assim, sem raiva de ninguém. É a melhor coisa que existe. Você dorme leve. Dorme leve. Não digo que no momento da dificuldade você não fique... É difícil, né? Já tive momentos, sabe, de gente me acusando assim, de eu ficar com dor aqui na barriga. Mas eu ali lutando para não ficar com raiva e passando aquele momento de tentação e orando. Falei, Deus, tem misericórdia do fulano. Só me ajude, Senhor, a me livrar disso, que eu saia vencedor, que o teu nome saia vencedor, né, acima de tudo. Não deixe que eu seja envergonhado, como os salmistas oraram várias vezes, mas que o Senhor tenha misericórdia. Faça isso. Isso é ser cristão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer. Ajude-nos, ó Pai, a perdoar nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, falam mal. Ajude-nos, ó Pai. Conceda-nos graça para que sejamos como o Senhor é, perdoador, misericordioso. E assim, Pai, a mágoa e o ódio não vão tomar o nosso coração. Assim, Pai, vamos dormir com consciências leves e limpas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ajude a cada um de meus irmãos e amigos. Fortalece-os para fazer aquilo que é a essência do que é o teu coração, ó Deus, perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Perdoe e siga em frente.
Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.